Olá, amados, graça e paz. É uma alegria estarmos mais um sábado juntos, compartilhando a palavra de Deus. Iniciamos hoje a nossa série de mensagens aqui do mês de março, com o tema As Cartas do Apocalipse. Por que eu quis trazer essa mensagem, essa série de mensagens para você? Estava estudando sobre as cartas do Apocalipse e Deus trouxe ao meu coração dois aspectos que são bem importantes para a nossa caminhada cristã. Nós podemos compreender muitas coisas quando nós estudamos as cartas para as igrejas no Apocalipse. Mas esses dois aspectos queimou profundo aqui no meu coração, ministrou primeiro a minha vida, e aí eu quero compartilhar com você essas mensagens. Então, quais são esses dois aspectos? Primeiro, um chamado de Deus ao arrependimento. Quando nós lemos as cartas, nós vemos em 5 delas, são 7 cartas, em 5 delas contém chamado específico de Deus para que os irmãos se arrependessem por algum motivo, algum erro que eles estavam cometendo, algum pecado que eles estavam cometendo, e o Senhor está chamando a liderança da igreja, os irmãos da igreja para se arrependerem. Então é um dos aspectos que eu quero compartilhar com você, um chamado de Deus ao arrependimento. O outro aspecto que me chamou a atenção é perceber o ambiente em que cada igreja estava inserida, seja o ambiente externo, seja o ambiente interno, ou seja, o ambiente do mundo lá fora e o ambiente da própria igreja, para nós analisarmos as características que rodeiam a vida de um cristão. Amados, a vida de um cristão nesse mundo aqui nunca foi isenta de problemas. E não será, às vezes nós achamos, que nunca enfrentaremos problemas, temos uma visão de um evangelho que não é o verdadeiro evangelho, e isso pode complicar um pouquinho a nossa caminhada cristã. Nós precisamos compreender que enfrentaremos situações difíceis sim, sejam dentro da própria igreja ou no mundo lá fora. E aí qual é o nosso posicionamento? Precisamos permanecer firmes na fé em Cristo Jesus e sua palavra. Então eu quero compartilhar com você esses dois aspectos, o chamado de Deus ao arrependimento e as características que rodeiam a vida de um cristão, pegando cada carta. Nós vamos ler as cartas, cada uma delas, serão 4 sábados, então nós iniciaremos hoje, e hoje nós falaremos sobre as 2 primeiras cartas que foram escritas, que é a carta para a igreja de Éfeso e a carta para a igreja de Esmirna. Então, antes de nós começarmos, só deixa eu falar outro aspecto interessante aí sobre as cartas do Apocalipse que nós precisamos compreender. Quando nós lemos as cartas, nós podemos compreender 3 aspectos importantes a respeito dessas escrituras. Primeiro, o aspecto histórico, ou seja, essas cartas de fato foram escritas para igrejas daquele tempo. O apóstolo João, inspirado por Deus, escreveu aquelas cartas e elas foram direcionadas para igrejas daquele tempo. O aspecto escatológico, quando nós estudamos a parte de escatologia sobre o final dos tempos, nós conseguimos perceber as características da igreja como um todo, como corpo de Cristo, como igreja. Lembrando que igreja não é uma denominação. Denominação é uma reunião de crentes, de filhos de Deus, de cristãos. Mas não a igreja em si não é uma denominação. A igreja é a reunião dos filhos de Deus. Então, em cada parte, se tem 2 ou 3 filhos de Deus reunidos, ali tem uma igreja estabelecida. Nós somos membros da igreja, membros do corpo de Cristo. Então, o segundo aspecto que eu queria falar com você é o aspecto escatológico. Quando nós olhamos desde a carta de Éfeso até a última carta de Laodiceia, nós podemos compreender as características da igreja ao longo dos anos até a volta de Jesus. Ou seja, as características predominantes, não que só existe aquela característica, mas as características predominantes da igreja ao longo dos anos
das épocas. E é interessante nós analisarmos essa parte escatológica. Nós veremos ali a carta de Laodiceia, né? É a última carta escrita, representando ali qual seria a característica predominante da igreja antes da volta de Jesus Cristo. E é uma igreja que é bem complicada, né? Uma igreja que acha que tem tudo, mas na verdade não tem nada. Jesus fala que ela é pobre, miserável, cega e que está nua, que precisa se arrepender, que precisa se converter. Mas nós não falaremos sobre essa questão escatológica nesse estudo. Essa parte fica para os estudos que nós iniciaremos em abril. Já lembrando aqui, em abril, toda terça-feira, nós iniciaremos um estudo no dia 5 de abril, que vai terminar só no dia 29 de novembro desse ano. Teremos estudo, aula, todas as terças-feiras, às 19h30, no nosso canal do YouTube. Teremos o material escrito. Se você quer saber mais sobre esse estudo, tá o site aparecendo aí embaixo para você. Você acessa o nosso site, entra lá na aba Estudos, tem uma página dentro dessa aba Estudos chamada Ampliando o Nosso Conhecimento Bíblico, que é o nome do estudo que nós teremos aí a partir de abril. Aí você fica sabendo todas as aulas, os dias, a parte escrita, como que você faz para conseguir, que é gratuito, né? Você só vai baixar o material toda segunda-feira antes da aula. Mas aí você entra lá no nosso site e fica sabendo de todas as informações. Está aparecendo o site aí para você. E o terceiro aspecto das escrituras das cartas do Apocalipse é o aspecto profético, ou seja, as cartas nos revelam as características da igreja ao longo do tempo, em todos os lugares do mundo, em todas as épocas. E é nesse sentido que eu quero trazer esse estudo para você, sobre o aspecto profético das cartas para as igrejas do Apocalipse, considerando o chamado de Deus ao arrependimento e vendo o ambiente em que cada cristão pode viver, para nós trazermos para a nossa realidade. Será que Deus tem nos chamado para nos arrependermos de algo? Que nós possamos ser ousados enquanto vamos estudar cada uma das cartas. Se nós entendermos da parte de Deus, opa, eu acho que eu estou errando nisso, eu estou falhando nisso, exatamente como essa igreja estava. Se você é líder, mais do que nunca, né? Porque quando nós lemos as cartas foram direcionadas aos anjos de cada igreja, ou seja, aos pastores, aos líderes de cada igreja. Então, o intuito desse nosso estudo é nós compreendermos que Deus nos chama para nos arrependermos, que como igreja nós precisamos ter a ousadia de nos avaliarmos e ver como está a minha vida. E perguntar ao Senhor, e se o Senhor nos direcionar, arrependa-se aqui, arrependa-se ali, ou seja, mude a sua forma de ver as coisas, pare de viver desse jeito, mude o caminho que você está traçando, porque você está indo por um caminho perigoso. Nós precisamos ter a coragem de orar sobre isso, de pedir ao Senhor para nos mostrar se estamos indo por algum caminho errado e a ousadia de mudar, de nos arrependermos. E o Senhor mesmo nos dá capacitação para isso. E a outra questão que eu quero compartilhar com você é o ambiente, para nós percebermos como nós não estamos isentos de problemas, amados, de ambientes estranhos, de ambientes hostis espiritualmente falando, e aí nós precisamos, independente das circunstâncias que nos rodeiam, nós precisamos permanecer fiéis ao Senhor e à sua palavra. Então, a primeira parte que eu quero compartilhar aí com você é algo bem importante, que eu acabei de mencionar, que as cartas foram direcionadas aos anjos de cada igreja, ou seja, aos pastores, aos líderes de cada igreja. Isso nos faz compreender o quanto é importante para Deus o pastoreio, a liderança, o quanto o Senhor vê o pastoreio de uma igreja, a liderança de uma igreja, como algo muito importante. E aí eu quero ler um texto com você que está lá, foi o apóstolo Pedro que escreveu, está lá em 1 Pedro, no capítulo 5, eu quero ler com você, 1 Pedro 5, dos versículos 1 ao 4. Olha só que interessante, fala assim: portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês e o faço na qualidade de presbítero, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo como alguém que participará
da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Amados, olha que forte essa passagem aqui, né? Para quem é líder, para quem pastoreia, e aqui eu não falo só pastor de igreja mesmo, mas para você que é líder de um pequeno grupo, para você que lidera algum ministério dentro da sua igreja, da denominação da qual você faz parte, você que de alguma forma exerce o papel de liderança. Olha que interessante, você que de alguma forma tem pessoas debaixo ali da sua liderança. Olha que importante isso, amados. Pastoreiem não por obrigação. Não é por obrigação que fazemos isso. Se estamos fazendo por obrigação, alguma coisa já está errada. Mas pastoreiem o quê? De livre vontade, não por ganância. Não por desejar fama, poder, dinheiro, não com essa mentalidade, mas com a mentalidade de servir os irmãos, de servir a igreja. Não como dominadores. Essa palavra me chamou muito a atenção. Não como dominadores das pessoas que foram confiadas a vocês. Olha, amados, mas sejam exemplos. Isso me chamou muito a atenção, porque eu sei que Deus me chamou como líder, para liderar esse ministério. E agora sou só eu e a Karina. E quantas vezes, né, o Senhor ministra o meu coração a respeito dessa palavra aí. Eu não posso agir como dominadora. Se Deus confiou pessoas para caminhar comigo, se Deus confia pessoas para caminhar debaixo da minha liderança, eu preciso ser o quê? Ser exemplo. E não agir como uma dominadora, é do meu jeito e pronto, acabou. Não, preciso ser sempre submissa, sujeita ao Senhor. Fazer o que eu faço para servir a igreja, não por ganância. Amados, essa é uma palavra muito específica para quem lidera, seja lidera uma igreja, lidera um grupo familiar, lidera um ministério. E é uma palavra que nós precisamos meditar para quem de alguma forma exerce o papel de liderança, tem nem que seja alguma pessoa debaixo da sua liderança, medite nessas escrituras. Nós precisamos compreender que nós não fomos chamados para sermos como os líderes do mundo são. Nós fomos chamados para servir, nós fomos chamados para amar, nós fomos chamados para sermos exemplo. E aí começa tudo no nosso relacionamento com Deus, na nossa sujeição a Deus. Por isso que as cartas foram escritas aos pastores, aos líderes das igrejas. Por quê? Porque se um pastor se arrepende, amados, ele tem a capacidade de influenciar todo o rebanho. Se um líder se posiciona em arrependimento, em mudança de caminho, percebe, estou indo para o lugar errado, não é por aqui, e muda a sua vida, deixa o Senhor conduzir a sua vida, ele influencia as pessoas que estão debaixo da sua liderança. Isso vai acontecer, é natural. Se um líder se arrepende, se um líder muda, as pessoas que estão ali debaixo daquela liderança serão influenciadas. Talvez aqueles que não queiram, não conseguirão ficar ali naquele ambiente. Por quê? Porque está um ambiente de arrependimento, um ambiente de mudança de caminho, de mudança de rota. Agora, quando poucas pessoas, só algumas pessoas ali querem se arrepender, mas o líder continua obstinado, teimoso, prepotente, arrogante, aí fica complicado. Aí é o que nós veremos em algumas das cartas. Tem uma delas que é a carta para a igreja de Sardes, no sábado que nós
vermos sobre isso, falaremos com detalhe. É aquela igreja em que Jesus escreveu: você tem fama de estar vivo, mas você está morto. E aí fala que apenas alguns poucos ali daquela igreja não se corromperam. Ou seja, quando a liderança está completamente corrompida, tem fama de estar vivo, mas está morto, aí fica complicado, né, para quem está caminhando debaixo dessa liderança. Mas então, vamos ver aí as nossas primeiras cartas. O que nós veremos hoje é a carta para a igreja de Éfeso e a carta para a igreja de Esmirna. E nós falaremos sobre cada uma, os dois aspectos, o chamado de Deus para o arrependimento. Esmirna é interessante porque é uma das cartas que não tem chamado de Deus para arrependimento. É uma das cartas que tem apenas uma palavra de ânimo para que eles permanecessem firmes, fiéis ao Evangelho. A outra é a carta para a igreja de Filadélfia. Nas outras 5 cartas, nós veremos algo errado e que o líder e a igreja precisa se arrepender. Então, para a igreja de Éfeso, nós leremos, em todos os dias nós leremos toda a carta, tá, amados? Para nós compreendermos aí toda a escritura e tudo aquilo que nós vamos compartilhar com você. Então, eu quero ler essas escrituras, está lá em Apocalipse, capítulo 2, dos versículos 1 ao 7, a carta inteira para a igreja de Éfeso. Acompanhe aí comigo. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Vocês têm perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não têm desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Olha, amados, que interessante, né? O que Deus coloca ali, Jesus falando ali que tem várias coisas a favor desse líder, né? A favor dessa igreja aí. E aqui é interessante porque essa carta é muito específica, falando com o líder da igreja. O que eu tenho contra você, o que eu tenho a favor de você. Então é uma carta bem específica para a liderança daquela igreja. E ele fala assim: olha, eu conheço as suas obras, eu conheço o seu trabalho árduo, eu sei que você pôs à prova homens que se diziam apóstolos, mas na verdade não eram. Eu tenho a favor que, assim como eu odeio as obras dos nicolaítas, você também odeia. Então, amados, tem várias coisas a favor aqui dessa liderança, desse pastor. Mas existe algo que Jesus pede para ele se arrepender. Mas eu tenho algo contra você. Você abandonou o primeiro amor. E é interessante porque ele faz um link. Ele diz assim, ó: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Ou seja, o abandono do primeiro amor trouxe obras que não são coerentes com as obras que ele praticava no princípio. O que significa isso? Amados, isso fala muito sobre as intenções, as motivações do coração. Se uma pessoa continua trabalhando, continua ali, a palavra descreve seu trabalho, seu esforço, um trabalho árduo, só que você abandonou o primeiro amor. Eu quero que você se arrependa e volte a praticar as obras que você praticava
no início. Ele não está praticando obras ruins, porque Jesus declarou tantas obras boas que esse líder, que essa igreja está realizando, mas a motivação estava errada, porque abandonou o primeiro amor, abandonou a motivação correta que está pautada em Cristo Jesus. E aí o que Jesus fala? Arrependa-se. Arrependa-se. Amados, que eu e você, essa palavra foi específica, né? Nós vemos ali para o líder, para o anjo da igreja de Éfeso, e a mensagem foi muito específica, né, para a liderança. Mas eu e você podemos trazer para a nossa vida, lembra que eu falei sobre o aspecto profético dessas cartas? E esse é o intuito dessa série de mensagens, nós trazermos tudo o que nós leremos aqui para a nossa vida, para a nossa realidade. Será que eu e você temos vivido no reino de Deus, realizado as obras do reino de Deus com a mesma motivação inicial de servir por amar a Cristo? Ou as motivações já mudaram? Já entrou ganância, já entrou inveja? O que está acontecendo? Sabe, amados, nós precisamos ter a ousadia de nos autoavaliarmos, eu sempre falo isso, de nos autoavaliarmos sem nos condenarmos, sem entrarmos em condenação, mas permitindo que o Senhor mude o que precisa ser mudado. Eu sempre faço essa oração e o Senhor sempre responde, amados. Eu sempre falo, Senhor, se tem algum caminho enganoso que eu tô indo, mentiroso que eu tô indo, se tem alguma coisa que tá errada aqui dentro, alguma intenção, alguma motivação, por favor, traz a luz. E o Senhor traz, amados. O Senhor traz a luz. E muitas vezes eu choro quando eu olho para mim e vejo, Senhor, ajuda-me. Não é essa a motivação que eu quero ter, não é essa a intenção que eu quero ter. Eu quero ter a motivação correta, por amor ao Senhor, para servir a igreja, por amar a igreja. Sabe, amados, a gente precisa ter essa ousadia de orarmos sobre isso. E o Senhor nos mostra, e o Senhor se alegra quando nós reconhecemos. Tem uma palavra que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Corinto, e ele diz assim, olha, a tristeza segundo o mundo só produz remorso, mas a tristeza segundo Deus produz arrependimento. E muitas vezes o Senhor vem e ministra o nosso coração quando nós nos rendemos, e aí vem uma tristeza de nós percebermos, puxa, que caminho horrível que eu estava seguindo, que caminho terrível que eu estava avançando. E aí vem uma tristeza, mas é uma tristeza que gera arrependimento, que gera mudança. E aí nós, vou mudar, não vou mais seguir por esse caminho aqui. Essa é a intenção, amados, quando estudamos as cartas do Apocalipse, que possamos trazer essas verdades para a nossa realidade, para a nossa vida, para que nós possamos colocar em prática tudo isso. Então, o chamado de Deus ao arrependimento para a igreja de Éfeso, para o pastor da igreja de Éfeso foi esse: você abandonou o primeiro amor, quero que você se arrependa, que você volte, ou seja, deixa as motivações e as intenções serem corretas, que as tuas obras sejam realizadas pelas motivações e pelas intenções corretas. E qual é a consequência do não arrependimento? É interessante isso, né? Quando nós lemos as cartas, nós veremos que tem uma consequência caso não se arrependa. E aí ele fala, caso você não se arrependa, eu tirarei o candelabro do lugar dele. Ou seja, eu vou tirar essa igreja debaixo da sua liderança. Vou entregar para outro, se você não se arrepender. Sempre falo, né? Deus sempre dá tempo para nós nos arrependermos, dá muitas chances para nós nos arrependermos. Mas um coração obstinado que não se arrepende, amados, sofrerá as consequências do não arrependimento. Uma das coisas, estudando as cartas do Apocalipse, que nós podemos perceber é que existe juízo no Novo Testamento. Às vezes nós seguimos uma linha aí de ensino, vemos algumas linhas de ensino que não falam sobre isso, né? Mas existe, amados, existe.
eu prego muito sobre a graça de Deus, sobre nós estarmos debaixo do favor de Deus e não debaixo da condenação. E isso é verdade, amados. Nós estamos debaixo da graça. Mas a graça, está escrito lá em Tito, a graça nos ensina a levar uma vida reta, uma vida justa, uma vida piedosa. A graça nos ensina a vivermos corretamente para a glória de Deus. Então, se nós mantivermos um coração obstinado, um coração teimoso, um coração que não se rende, amados, não tem o que fazer. É como está escrito lá em Hebreus, quero até ler esse texto com você. Lá de Hebreus, capítulo 10, fala assim, 10, 26 em diante. Se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Ou seja, se eu continuo a pecar, se eu continuo com o coração obstinado, teimoso, orgulhoso, arrogante, não me arrependo, não me volto para o Senhor, ou seja, se eu continuo a pecar deliberadamente, depois que eu recebi o conhecimento da verdade, o que resta para mim? Não resta mais sacrifício de Cristo, porque Jesus já se sacrificou por mim. O sacrifício que ele fez foi para me dar uma nova vida. Agora, se eu insisto, eu conheço a verdade, mas eu insisto em viver de maneira errada, eu insisto em manter um coração teimoso, eu insisto em ser rebelde com a verdade de Deus, o que vai restar? Juízo, né? Não tem o que fazer. E é isso que as cartas do Apocalipse nos ensinam, amados. Existe juízo no Novo Testamento, sim, mas é um juízo, não é para trazer medo, né? Meu Deus, vou ser fulminado pelo Senhor. Não, amados, mas é para trazer um coração humilde, amor ao Senhor. Sabe, amados, o Senhor nos ama. A palavra fala lá em Hebreus, no capítulo 12, que Ele só corrige a quem Ele ama, Ele disciplina os filhos. Ainda fala, se você não está sendo disciplinado pelo Senhor, então você não é filho, você é um bastardo. Porque o Senhor nos disciplina, o Senhor pede para nós, filha, filho, arrependa-se, você está indo por um caminho errado. Não é por aí. Muda, volta. E nós precisamos ter a ousadia, a coragem e a humildade para voltarmos, para nos arrependermos, para fazermos a vontade de Deus. Então, quando nós vemos a carta a Éfeso, nós vemos o chamado de Deus falando muito sobre arrepender-se do abandono do primeiro amor, falando muito sobre as intenções e as motivações do coração. As nossas obras precisam ser reflexo do nosso amor por Cristo Jesus e em Cristo Jesus. Então, se eu e você precisamos aí que o Senhor nos ajude com as nossas intenções, eu mesma sempre oro e eu encorajo você a orar. Senhor, sonda o meu coração, se tem alguma intenção, alguma motivação errada, pode trazer à luz. Eu não quero seguir assim, eu não quero viver assim. Eu quero que toda a minha vida seja para a sua glória e eu encorajo você a fazer essa oração também. Se você é um líder, arrependa-se, mude, volte. Nós vemos ali a consequência. O Senhor tira a igreja debaixo daquela liderança. E o outro aspecto que eu queria conversar com você é o ambiente. Aí nós vemos um ambiente em que estava cheio de homens impostores. Nós vemos ali que eles conseguiram rebater aqueles que se diziam apóstolos, mas não eram. Ou seja, era um ambiente que internamente existiam pessoas que se diziam bam, eu sou de Deus, eu isso, eu aquilo. E então os irmãos precisaram conviver com essas pessoas ali e eles tiveram uma postura correta. O líder da igreja teve uma postura correta em relação a isso. O que está escrito ali quando nós lemos a carta? Nós vemos ali, ele diz assim, sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Ou seja, é uma liderança, é uma igreja que não tolera impostores. Aqui não, né? É mais ou menos assim, aqui não. Aqui você não vai ensinar, aqui você não vai se vangloriar, aqui você não vai dizer que você é alguma coisa, ficar se achando aí, sendo um impostor. Então é uma igreja que tem uma posição firme, um líder que tem uma posição firme em relação a isso.
E o chamado para o arrependimento é a questão do primeiro amor, que está muito relacionado com as intenções e as motivações do coração. Então nós vemos um ambiente em que existiam impostores, mas uma igreja e uma liderança que não tolera esses impostores. Pelo contrário, pôs à prova e desmascarou eles, né? Então é interessante nós vermos esse posicionamento firme dessa igreja e dessa liderança. A outra carta que eu quero conversar com você hoje é a carta para a igreja de Esmirna. Essa é uma das cartas, como eu falei, que não tem chamado de Deus ao arrependimento. A outra é a carta para a igreja de Filadélfia, que nós veremos mais à frente. Então eu quero ler aqui com você o texto falando a carta para a igreja de Esmirna, que está lá em Apocalipse 2, do 8 ao 11. Está escrito assim, ó. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Então aqui nós vemos uma carta que não tem um chamado para arrependimento. É uma igreja que talvez nós não consigamos compreender muito bem, não está muito na nossa realidade do país onde nós vivemos, essa perseguição a ponto de trazer morte, prisão. Mas nós sabemos que existem muitos locais no mundo hoje que a igreja é perseguida dessa maneira. Os cristãos são fuzilados, são mortos, estrangulados. E nós sabemos disso, amados. Homens e mulheres que sofrem, que não voltam atrás, mesmo diante da prisão, mesmo diante da morte. Então, é interessante isso daqui quando nós olhamos o ambiente em que essa igreja vivia. Fala ali, você é cheio de aflições e pobreza, mas você é rico. Ou seja, era um ambiente terrível, amados, de aflição, de pobreza, de perseguição, mas ainda assim foi uma igreja que não teve chamado para o arrependimento. Olha isso, amados. Uma igreja firmada na palavra, uma igreja firmada no Senhor. Que eu e você possamos ser assim, que eu e você possamos nos posicionar assim, independente das circunstâncias ao redor, ainda que hajam aflições, perseguições, pobreza, que eu e você permaneçamos firmes na rocha, sem medo daquilo que pode acontecer conosco, que nós possamos ser exemplo sempre, em todo lugar onde estivermos, independente das circunstâncias ao redor. Isso me faz pensar sobre irmãos e irmãs em todo o mundo que vivem essa situação, que eu e você que não vivemos essa situação extrema desse jeito, que nós possamos orar pelos nossos irmãos, para que eles sejam fortalecidos no Senhor e não retrocedam em sua fé, que eles permaneçam e não tenham medo. Como está escrito, nós não podemos ter medo daqueles que podem só matar o nosso corpo, né? Nós precisamos temer aquele que pode matar a nossa alma, pode levar a nossa alma para o inferno. Mas a morte do corpo não é nada, esse corpo é só uma habitação temporária, isso daqui não revela quem de fato nós somos. Então, que eu e você possamos viver em integridade, sendo exemplo, e que possamos trazer a realidade dessa igreja pensando nos nossos irmãos e irmãs que vivem de fato assim, em aflição, em pobreza, em perseguição, em prisão, em morte. Que o Senhor os fortaleça para que eles não retrocedam em sua fé. Eu sempre digo que Deus sabe, né, o que cada um de nós pode suportar. Por isso que Deus sabe exatamente onde cada um de nós vive, né? Foi Deus que nos plantou no lugar onde nós vivemos e a época em que nós vivemos, né? Quando eu vejo essas notícias a respeito da igreja perseguida, que nós sabemos, né, em países que pessoas são presas, são torturadas,
levadas até a morte. Aí eu penso assim, meu Deus, que força, né, que esse irmão, que essa irmã tem para não retroceder, para permanecer ali. Eu creio em Cristo Jesus, mas o Senhor sabe quem é capaz e quem não é capaz de suportar esse tipo de sofrimento. Porque muitas vezes nós não enfrentamos esse tipo de sofrimento no nosso corpo físico, né? Mas enfrentamos sofrimentos tão terríveis em nossa alma, em nossas emoções. Então Deus sabe de todas as coisas e Ele mesmo é quem nos capacita, nos fortalece e nos ajuda a permanecermos firmes, fiéis na palavra de Deus. Então, amados, para hoje era isso. Eu queria compartilhar a respeito da igreja de Éfeso, a respeito da igreja de Esmirna, trazendo as realidades para a nossa vida, para que nós possamos compreender que a vida de um cristão, o ambiente em que um cristão vive, muitas e muitas vezes é extremamente difícil, mas o Senhor mesmo nos capacita para avançarmos em fé. E o chamado de Deus para nos arrependermos. Se temos algo para nos arrepender, que seja agora, possamos liberar o nosso coração para o Senhor atuar em nome de Jesus. Então, para o próximo sábado, nós veremos as próximas duas igrejas, que é a igreja de Pérgamo e a igreja de Tiatira. Que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até o próximo sábado.